publicados em jornais, em sites especializados e no seu site pessoal. Bom dia a todos, agradeço o convite. É sempre bom falar sobre a economia brasileira para um público que tem conhecimento e gosta disso e quer aprender cada vez mais. Bom, a economia, acho que o tema desse painel, ele já diz muita coisa, né? Se a perguntar a luz no fim do ajuste, é porque a gente está no túnel, né? Ou seja, a gente está no escuro, né? E eu trabalho com previsão macroeconômica já há alguns anos, né? Há algum tempo. E só para vocês terem uma ideia de qual a natureza do trabalho de um macroeconomista, a gente primeiro olha para o passado para ver como que a gente chegou aqui, nesse momento, né, que a gente está vivendo hoje, da economia brasileira, que é um momento ruim, né? Ontem saiu o relatório do Focus, que é um survey de expectativa de mercado, né? E ontem ele estava com expectativa de inflação para esse ano de 8,2% e crescimento de menos 1,1%. E esse comportamento pessimista ele já vem há 14 semanas, né? Se lá em dezembro a gente achava que a gente ia crescer 0 esse ano, a gente está deteriorando a cada semana cada vez mais, muito rápido, né? Para quem prevê câmbio, o câmbio ele serve para humilhar os economistas, né? Eu tenho alguns clientes que dependem de câmbio para gerar fluxo de caixa, enfim. E o câmbio ele se deteriorou com uma velocidade espantosa nas últimas semanas, né? E a gente tem que entender por que a gente chegou aqui. É basicamente isso que eu vou fazer. E para gerar as perspectivas não só para 2016, mas para os próximos anos, eu vou meio que deixar algumas condições, né, para isso e a gente tenta debater no próximo debate, né? Bom, e aí, como eu gosto de escrever, né, eu meio que dei uma brincada aqui, dividindo essa apresentação em 3 momentos, né? Se a gente fosse escrever um livro da economia brasileira, a gente poderia sintetizar esse livro em 3 capítulos, né? O primeiro gole, que é o quê? Foi a tal da política econômica anticíclica, né? Que vem sendo repetida há alguns meses, desde lá da eleição, e vem cada vez mais sendo repetido pelo governo nesses últimos meses, né? E a ressaca, né, depois de todas as medidas que foram tomadas, eu acho que é bastante óbvio, bastante efetivo que não tiveram o resultado esperado, pelo menos o resultado que o governo esperava que essas medidas tivessem, né? Então a gente está vivendo um momento de ressaca. E a terceira sessão, o terceiro capítulo desse livro é perguntar para o Joaquim Levy, e agora? O que ele vai fazer, né? Vou tentar dar um panorama da economia brasileira nesses três capítulos, né? É claro que é sempre complicado, né, explicar macroeconomia para um público que não tem contato diário com macroeconomia no modus de fazer macroeconomia. Então, vou tentar ser o mais didático possível aqui, espero que eu consiga. Bom, o primeiro gole, né? Antes de falar desse primeiro gole, o Brasil ele começou a ser uma economia normal lá em julho de 1994, né? Para vocês terem uma ideia, em dezembro de 1993, a inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA, era de 2.400%. O Brasil é um país viciado em inflação, né? Nenhuma economia do mundo consegue trocar, né, fazer troca, comprar e vender, ser uma economia de mercado com uma hiperinflação. Então, o primeiro desafio grande que a economia brasileira tinha que enfrentar era acabar com essa hiperinflação. Isso foi feito com o Plano Real, num primeiro momento com um negócio chamado de âncora cambial, né, que era o câmbio fixo, as bandas cambiais, né? E lá em 99 a gente teve que desvalorizar o câmbio por imposição, né, do mercado, e a gente construiu um negócio chamado de tripé macroeconômico. O que era isso? Era você ter o câmbio flutuante, você ter metas
de superávit primário, né? E você ter metas de inflação. Era basicamente isso que a gente construiu lá em 1999 e foi dando certo até a crise de 2008. Esse regime esse regime macroeconômico, esse tripé macroeconômico, estava implícito nesse regime o quê? Que a política econômica ela não gera crescimento econômico. Não adianta eu aumentar gasto do governo, não adianta eu reduzir juros, que isso não vai gerar crescimento econômico. O que gera crescimento econômico são três coisas. É disponibilidade de mão de obra, é aumento da taxa de investimento e aumento da produtividade. É isso que gera crescimento e não política econômica. Não adianta você botar a Casa da Moeda trabalhando em 3 turnos, que isso não vai gerar crescimento. Então estava implícito nesse regime essa ideia, né? E a política econômica ela não é mais, ela tem que evitar ser mais um ruído para os agentes, né? Se ela é baseada em regras, os agentes sabem como essa política econômica vai ser conduzida, eles têm a previsibilidade necessária para fazer investimento, né? Para gerar esse crescimento econômico que a gente tanto precisa. O objetivo da política econômica, se não é gerar crescimento, é o quê? É controlar a inflação, que é um objetivo principal, né, da economia brasileira naquele momento, e reduzir o endividamento público, né, que também era bastante elevado naquele momento. Principalmente melhorar a qualidade desse endividamento. Então esses eram os objetivos do tripé macroeconômico. Tudo indo maravilhosamente bem. A gente conseguiu, eu vou mostrar alguns gráficos aí, mas só para adiantar, a gente conseguiu reduzir a inflação, a gente conseguiu melhorar a qualidade do endividamento público, a gente conseguiu ter um câmbio razoavelmente estável, né? Claro que câmbio estável é meio que uma contradição em termos, mas a gente conseguiu ter um câmbio razoavelmente previsível para os agentes. Só que aí veio a quebra do Lehman, né? A quebra do Lehman Brothers lá em 15 de setembro de 2008, que sinalizava um problema lá no setor de subprime nos Estados Unidos e depois avançou para a Europa, né? Então a gente teve esse grande momento que é tido como um marco, né, do estopim da crise. É claro que a crise é bem anterior, ela começa lá em 2006, 2007, mas a gente tem como marco essa quebra do Lehman lá em setembro de 2008. E aí, quando o Lehman quebra, é meio que uma licença para matar, né? Os governos do mundo todo já receberam uma licença. Olha, todo mundo fez isso, tá? Não foi só o Brasil. Vamos gastar, né? Caiu a demanda, né, num primeiro momento, a taxa de investimento foi lá embaixo, consumo, aumento de desemprego, etc, etc. Então, essa quebra do Lehman, ela foi meio que uma licença para matar. É hora de mudar o rumo do barco? Muitos governos, a maioria deles, falou que sim, era hora de mudar. E aí a gente começou a abandonar, meio que aos poucos, né, lentamente, a gente começou a abandonar aquele regime do tripé, né? O superávit primário, eu vou mostrar que ele se deteriorou muito nos últimos anos. A gente começou a abandonar as metas de inflação, né? E a gente começou a ter um câmbio mais controlado, mais administrado. Esse aí é o primeiro gráfico que eu quero colocar aqui, porque ele sintetiza mais ou menos, em termos de crescimento, o que a gente viveu nos últimos anos. Lá de 99, que é o período do tripé, do início do tripé, até o terceiro trimestre de 2008, quando acontece a quebra do Lehman, a gente veio numa tendência crescente de crescimento. A crise pega o Brasil crescendo a 6,5% no acumulado em 4 trimestres, ou seja, estava crescendo muito, né? Estava com uma capacidade de produção bem acima do potencial da economia. E é por isso que o Banco Central estava subindo os juros naquele momento. A crise pega a gente, é claro, há uma redução muito forte da taxa de investimento, do consumo, etc. E a gente tem esse vale aqui. Só que o governo fala, olha, a gente quer continuar nessa festa, né? A festa tinha acabado, porque o mundo entrou em crise, mas nenhum governo do mundo quer acabar com a festa. E aí aquela linha azul ali representa meio que os desejos, não só do governo, mas da sociedade de forma geral. Vamos continuar crescendo. E continuamos, né? Por uma série de fatores que eu vou falar aqui. Eu só queria que ficasse bem nítido essa imagem na cabeça de vocês, que eu dividi em dois blocos. O primeiro bloco, que vai até 2008, ele em termos macroeconômicos, claro, ele é composto do tripé macroeconômico que eu falei anteriormente,
por uma disponibilidade de mão de obra, ou seja, você tinha ociosidade no mercado de trabalho, e o boom de commodities, né? A China comprando de tudo que o Brasil produzia e outros emergentes. A China comprava e mandava para lá, ou seja, a gente teve um boom muito forte de commodities nesse período que o Brasil se aproveitou enormemente, como eu vou mostrar aqui na parte de setor externo. E, claro, o segundo bloco ali, que eu vou falar mais adiante, é composto por uma outra coisa. O tripé, ele, se não for... assim, tem uma divisão entre os economistas, né? Para cada 2 economistas tem sempre 3 opiniões, né? Mas eu sou da opinião de que o tripé macroeconômico ele foi completamente abandonado nos últimos anos. E ele foi substituído por uma outra coisa chamada nova matriz econômica ou nova matriz macroeconômica, depende do gosto. E eu acho que é isso que está caracterizando esse período dos últimos anos aqui, diferente daquele primeiro bloco ali. Eu vou voltar depois a esse gráfico com mais dados. E aí, para ficar claro aqui, eu coloquei a taxa de desemprego, né? Você vê claramente que ela cai nesse período. Ela sai de alguma coisa lá em torno de 13%, quando o Lula assume, né, que a gente tem aquele choque lá de confiança do governo Lula. A gente pega a taxa de desemprego com 13% e vai entregar aqui em 2014 batendo em 5%, né? Bem abaixo de qualquer medida de taxa natural de desemprego. O que isso significa? Se eu falei que o crescimento ele depende de 3 coisas, disponibilidade de mão de obra, taxa de investimento ou produtividade, uma coisa é você crescer com uma taxa de desemprego a 13%, ou seja, você consegue colocar gente para trabalhar. Uma outra coisa completamente diferente é você crescer com uma taxa de desemprego de 5%, né? Todo mundo que emprega nesse país sabe que um dos grandes gargalos da economia brasileira é mão de obra, né? É você não ter mão para mostrar como que os desafios hoje eles são bem diferentes daqueles que a gente tinha lá em 2003, né? É basicamente isso que eu queria mostrar aqui. Bom, e aí veio a crise lá dos Estados Unidos, do subprime, que pega o Brasil crescendo forte, crescendo bem acima do potencial da economia brasileira. E qual é a escolha do governo brasileiro? Eu já adiantei. A gente escolheu ir para a Lua. A gente não quis, a gente tinha ferramentas, a gente tinha como fazer a tal da política anticíclica, né? Então a gente colocou esse arsenal de política anticíclica em funcionamento. Coisa que nunca se teve na história desse país, como alguém costuma gostar de falar por aí. Ou seja, a gente escolheu ir para a Lua. O mundo todo fez isso, tá? Não foi só o Brasil. O Brasil entrou na onda do que o mundo todo fez, né? Tem um paper lá do Blanchard, que é do FMI, que ele fala justamente isso. Você colocou um papel muito mais ativo da política fiscal, né? Até a crise, na teoria macroeconômica, a gente tinha a ideia de que a política fiscal ela só deveria estabilizar a dívida e ponto. Ela não devia fazer muito mais do que isso. Com a crise, você teve um papel mais ativo à política fiscal, vários economistas escreveram sobre isso, o Blanchard tem um paper que ele meio que sintetiza isso. Como o problema do subprime ele foi um problema de regulação, você gerou uma maior regulação bancária, pós-2008. E você implementou uma série de medidas não convencionais de política monetária, né? As mais famosas são o QE, norte-americano, Quantitative Easing, o Forward Guidance, que é para você falar para onde que vai a taxa de juros no médio e longo prazo. A Europa recentemente colocou a taxa de juros negativa, que era uma coisa impensável até tempo atrás. Enfim, uma série de medidas foram tomadas. E o Brasil não foi diferente. Ele, para deixar uma imagem na cabeça de vocês, é aquele alcoólatra viciado em inflação que resolveu tomar o primeiro gole, né? E tomou e se esbaldou. Vamos ver o que aconteceu. Houve uma redução muito forte da taxa de juros real nesse período, tá? Bem abaixo daquele juro neutro, né? O juro neutro é o juro que não acelera a inflação, é isso que a gente considera como juro neutro. Eu vou mostrar mais à frente tudo isso daí. A gente usou os bancos públicos, principalmente o Banco do Brasil, Caixa Econômica e principalmente o BNDES, para tentar
destravar investimento e também financiar consumo. A gente fez uso muito forte dos bancos públicos e chamamos isso de política parafiscal. A gente usou também a própria política fiscal do governo. A gente aumentou o gasto, né, do governo e fez isenção de tributos, né? Redução de COFINS, redução de IPI, renúncia fiscal, desonerações na folha de pagamento, enfim, uma série de procedimentos que geraram uma renúncia fiscal por parte do governo, ao mesmo tempo que você estava aumentando despesa. Além disso, a gente acomodou a inflação sempre no limite superior da meta, né? O regime de metas ele é caracterizado por uma meta de 4,5 e um mais ou menos 2, né? O menos 2 nunca foi, então não vale muito a pena falar. Então, a gente tem um limite superior que chama de 6,5, né? Então, o Banco Central, dado que ele teve que reduzir a taxa de juros real, a gente acomodou a inflação sempre no limite superior da meta. Mas isso é meio irreal, porque como eu vou falar mais à frente, essa acomodação da inflação no limite superior da meta, ela foi feita com controle de preços administrados, né? A gente controlou o preço administrado, principalmente a parte de energia elétrica, combustíveis e, no caso dos governos regionais, o caso do transporte. Você teve muito congelamento de preços de transporte. Não é à toa que hoje a gente está tendo esse tarifaço, né? Muito por conta disso. E, além disso, o governo também promoveu uma desvalorização administrada da taxa de câmbio. Em determinado momento, ele fez um diagnóstico da economia brasileira e falou, olha, está faltando demanda, né? Se está faltando demanda, vamos fazer esse conjunto de coisas para ver se, aumentando a demanda, as empresas investem mais e você vai ter crescimento, né? Esse foi o diagnóstico lá, que foi feito em 2008 e 2009, que continuou até recentemente. Isso aí é para mostrar como que evoluiu a taxa de juros. Ela saiu de alguma coisa próxima de 7% lá em 2011 e chegou a 1,5% no final de 2012 e início de 2013. Isso é a taxa de juros real, né? A gente nunca teve taxa de juros nesse nível, né? Poderia ter a taxa de juros nesse nível? A gente viu que não. E a gente está colhendo hoje meio que o resultado dessa tentativa autônoma, né, de tentar colocar a taxa de juros num nível muito baixo, né? Tanto é que ela está subindo desde então, nesse período recente, para tentar corrigir essa redução muito forte. Isso daí são os créditos do Tesouro ao BNDES. Lá antes da crise, os créditos que o Tesouro tinha junto ao BNDES, eles eram muito próximos de 0% do PIB. Hoje eles estão acima de 9% do PIB, né? O que é isso? O Tesouro emite dívida e repassa esse dinheiro para o BNDES, né? Então a gente tem mais de 9% do PIB atrelado ao BNDES, que foi passado nisso aí. Para quê? Para emprestar para as empresas e essas empresas poderem investir, tentar aumentar a taxa de investimento. Todo esse arsenal de política fiscal, ele produziu um aumento da necessidade de financiamento do setor público, né? Nos anos do tripé, a gente teve superávites primários bastante robustos, entre 3% e 3,5% do PIB. Isso foi caindo ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem, no ano passado, a gente teve um déficit primário, né? Se você pegar a receita primária e despesa primária, a gente teve um déficit primário de 0,6% do PIB, resultado de todas essas medidas de aumento de gasto e isenção de receita que foram feitas nos últimos anos. Isso é para mostrar como que a gente controlou a inflação, né, nos últimos anos. Dado que a gente não teve que reduzir a taxa de juros para tentar fazer política anticíclica, a gente tentou controlar a inflação com preços administrados, né? Isso daí é a diferença. A linha pontilhada são os preços livres, que variam de acordo com o mercado, e os preços administrados é a linha azul, mais forte. Você vê claramente que ela caiu, né? Em determinado momento, lá em 2013, os preços administrados, que representam cerca de 23% do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, eles eram de 0,95% ao ano, tá? Isso aí é acumulado em 12 meses. E os preços livres estavam lá em 7,31%, né? Ou seja, os preços livres já estavam fora da meta, né,
naquele momento ali. E você vê claramente, desde 2013, os preços administrados estão subindo. Esse ano, que a gente vai ter, como eu falei, uma inflação de 8,2%, é basicamente uma correção desses preços administrados, que já estão na casa, a expectativa é que eles fechem esse ano em 13%. Né? Principalmente a energia elétrica, que deve aumentar alguma coisa próxima a 50%. Então, é mais para corrigir toda essa redução e congelamento que foi feito no período anterior. Bom, isso aí é a taxa de câmbio, né? Como eu falei, a taxa de câmbio ela serve para humilhar os economistas, né? Lá em dezembro do ano passado, eu rodei alguns modelos e estava fazendo uma previsão de taxa de câmbio para 2,80 no final de 2015. Ou seja, em janeiro ela já estava em 2,80. E hoje, né, está em 3,11, 3,12, alguma coisa do tipo. A gente não sabe muito bem se isso vai continuar, depende de uma série de fatores. O fato concreto é o quê? Que o governo, em determinado momento, ele achou que deveria promover uma desvalorização nominal do câmbio. Para quê? Para estimular a exportação. Né? Essa desvalorização controlada, ela foi controlada até 2013 e depois deu um salto, principalmente pela piora da conjuntura política no Brasil. Né? Você teve um problema muito forte político, isso gerou um salto muito grande da taxa de câmbio. Bom, eu mostrei razoavelmente, bem simplificadamente, todos os condicionantes, os instrumentos de política cíclica que a gente fez nos últimos anos, e isso gerou, claro, uma consequência, né? Gerou resultados. Um desses resultados, se a gente pega lá o crescimento médio entre 99 e 2008, a gente teve um crescimento médio de 3,4%. De 2009 para cá, já supondo um crescimento negativo esse ano de 0,9%, que está bem otimista, né? Se a gente pega o que o mercado está projetando, a gente está vendo aí um crescimento de 2,1% em média, que é um crescimento bem menor do que a gente teve no período anterior. Resultado meio que desse conjunto de práticas de política cíclica. A dinâmica da inflação ela também piorou bastante nesse período. A gente teve aquele overshooting do câmbio lá em 2002, né, que levou o IPCA para 12,5%, mas depois ela convergiu, porque a inflação ali era basicamente derivada de um choque cambial, né? Passou o choque cambial, a inflação começou a convergir para a meta, chegou lá em 2006 a 3,14%. Né? Houve um aumento depois, por causa do maior crescimento da economia e também um choque de commodities naquele momento, mas de lá para cá, como a taxa de emprego ela baixou muito, né? Ela chegou no ano passado próximo a 5%, a gente teve um descolamento entre salário, crescimento de salários e produtividade. Né? Se os salários crescem mais do que a produtividade, o custo das empresas aumenta e isso é repassado para os preços. Então, o que a gente vê nos últimos 5 anos é que a inflação ela tem se situado sempre no limite superior da meta. E isso, claro, dado o controle de preços administrados. Se não fosse o controle de preços administrados, a gente já teria uma inflação bem mais alta do que a gente viu nesses últimos anos. Isso só para mostrar que é uma inflação basicamente de serviços, né, que são intensivos em mão de obra, e está correlacionado. Como o desemprego reduziu bastante, você teve esse aumento da inflação de serviços. A inflação de serviços é 1/3 do índice cheio, tá, do IPCA. Aí é para mostrar uma divisão entre preços comercializáveis, né, que são comercializáveis com o resto do mundo, que só, por exemplo, eu comparar uma manufatura, um iPad, um notebook que tem no mundo todo, que eu posso importar e abastecer o mercado interno, com corte de cabelo. Ninguém vai a Miami para cortar cabelo, a pessoa corta aqui, depende de mão de obra daqui, depende dos custos do país. Então, são os preços comercializáveis, os tradables e os não comercializáveis, não tradables. Os comercializáveis, eles estão com uma inflação menor, mas ainda muito alta, tá? 5,9%. E os não comercializáveis está em 8,17% ali. Bem mais alta do que a inflação que a gente viu média nos últimos anos. Uma outra resultado
dessas políticas, né, principalmente aí nesse caso da política monetária, que foi reduzir juros, tentar reduzir juros, independentemente do cenário inflacionário, é que a credibilidade da política monetária brasileira caiu muito nos últimos anos. A gente pega lá esse índice de credibilidade, ele mede basicamente a diferença entre expectativa de inflação e meta de inflação, né? É um desvio lá ponderado de algumas ponderações. Mas é basicamente isso, a diferença entre expectativa e meta. Quando esse desvio ele aumenta muito, é um sinal de que a credibilidade do Banco Central está caindo, né? E ela cai muito nesse período aqui. Uma outra consequência, principalmente aqui, do aumento dos empréstimos do BNDES, foi um descolamento entre dívida líquida e dívida bruta, né? A diferença entre uma e outra é basicamente a reserva internacional e os créditos que o Tesouro tem junto ao BNDES. Você vê que elas andavam juntas até mais ou menos ali 2011 e houve esse descolamento, né? Abriu a boca do jacaré ali. A dívida bruta saltou muito nesse período e a dívida líquida caiu, a partir do ano passado ela começou a aumentar também. Mas houve esse descolamento, né? Ou seja, você piorou a qualidade do endividamento público, né? Uma outra medida de piora das finanças públicas é o que a gente chama de superávit primário, né? A diferença entre receita e despesa primária, sem incluir juros. Nos últimos anos a gente teve uma série de medidas, né, para contar como superávit primário, cessão onerosa da Petrobras, uma série de procedimentos não ortodoxos que foram denominados como contabilidade criativa, né, pedaladas fiscais, que foram incluídos no resultado primário. Então, vários economistas têm trabalhado com o conceito de superávit primário limpo, né, que exclui essas medidas de contabilidade criativa e de receitas não recorrentes. A gente vê claramente que de 2008 para cá, 2009 para cá, existe essa diferença, né? O superávit primário limpo, ajustado, ele é sempre menor do que aquele que é divulgado oficialmente pelo governo. Ano passado, por exemplo, a gente teve um refis e teve uma outra coisa lá na conta que reduz ainda mais esse déficit primário que a gente teve de menos 0,6%, ele passa a ser de menos 1,1% do PIB, né? Bem pior do que a situação que o governo apresenta. Ou seja, a gente teve uma piora muito forte, não só do estoque, mas também da qualidade do fluxo, né? E isso importa para a credibilidade fiscal, né? É muito importante. Isso teve resultado do ponto de vista macroeconômico? Esse gráfico ele ajuda a responder essa pergunta. Se a gente pega lá a taxa de investimento, a poupança e o consumo, a gente vê claramente que o consumo, com participação do PIB, que é a linha pontilhada ali, ela aumentou, né, de 2011 para cá. Como resultado, se o consumo aumenta, a poupança diminui, ela diminuiu no período, e o investimento também caiu, né? Ele era alguma coisa próxima a 22%, caiu para 20%. Isso aí já está com a nova metodologia do IBGE, né, que considera como investimento, P&D, software, etc. Uma série de outros procedimentos que não eram adotados anteriormente e passaram a ser adotados. Então, você teve um aumento da taxa de investimento, mas a tendência se manteve, ela é uma tendência de queda nos últimos anos. Ou seja, a gente aumentou o hiato entre investimento e poupança. Se a gente está aumentando o hiato entre investimento e poupança, a gente está aumentando o déficit em conta corrente, né? É basicamente isso que significa esse aumento do hiato. O déficit em conta corrente, historicamente a gente tem esse déficit, como eu vou falar mais tarde, mas ele piorou muito nos últimos anos, né? A média dele é 2,5%, a gente está com um déficit em conta corrente de 4% do PIB. E a qualidade do financiamento desse déficit também piorou. Se antes a gente conseguia financiar esse déficit integralmente com investimento estrangeiro direto, né, que é um investimento de mais longo prazo, que as empresas vêm para investir, uma parte desse déficit agora a gente tem que financiar com investimento em carteira, né, em portfólio, que é investimento em renda fixa, que os investidores estrangeiros vêm para cá para aplicar em título do governo ou em outros títulos de renda fixa, né? Ou seja, a gente piorou a qualidade desse financiamento do déficit em conta corrente. Isso é importante também em termos macroeconômicos. Bom, e agora eu pergunto, né? Tem que perguntar para o ministro, diante de toda essa confusão que a gente construiu nos últimos anos,
quais são os desafios daqui para frente, né? O que a gente vai fazer para tentar reverter essa situação. E para tentar entender esse panorama, eu queria ressaltar que foi uma escolha muito feliz, tá, do governo, o Joaquim Levy. É uma pessoa competentíssima, né? Já mostrou, tanto como secretário de Tesouro, como secretário do Rio de Janeiro, ele teve uma atuação muito boa, muito importante nesses dois momentos, ou seja, uma pessoa que tem a competência necessária para fazer o que deve ser feito nesse momento tão difícil da economia brasileira. E eu coloquei isso aqui pelo seguinte: lá na eleição, antes da eleição, a gente tinha uma dúvida, os economistas eles tinham uma dúvida. Será que se a presidente for reeleita, ela volta ao tripé macroeconômico, aquele regime macroeconômico que a gente tinha antes, superávit primário, câmbio flutuante e meta de inflação, ou ela vai fazer mais do mesmo, né? Aumento de gasto, enfim, uma série de procedimentos não ortodoxos. O discurso da presidente era mais do mesmo, né? Era continuar fazendo mais do mesmo. Só que a indicação de Joaquim Levy foi uma grata surpresa que sinaliza para o mercado que, de fato, vai haver uma alteração no curso, né? Como já tem sido demonstrado nos últimos meses. De fato, a gente está tendo uma reversão das medidas que foram adotadas. Hoje, a gente não imagina, por exemplo, que a gente vai ter mais injeção de capital no BNDES. A gente já tem uma reversão de uma série de coisas que foram feitas nos últimos anos. A gente já apresenta um superávit primário que não conta mais com receita extraordinária, que não conta com procedimentos não ortodoxos. É uma grata surpresa que a gente teve nos últimos meses. Então, para deixar claro, o Brasil, antes da crise, ele se beneficiou muito fortemente do boom de commodities, né? Da China comprando tudo do país, do crescimento dos Estados Unidos, do crescimento da Europa, enfim. A gente se beneficiou muito fortemente dessa conjuntura econômica favorável, né? E também, claro, da disponibilidade de mão de obra. A gente tinha uma taxa de emprego muito alta. Na medida que a conjuntura econômica está boa, você consegue crescer com absorção de mão de obra, né? Não é muito difícil fazer isso. Com a macro organizada, a gente tinha esse regime, esse tripé macroeconômico sendo conduzido, né, até mais conservadoramente do que no governo anterior. A gente conseguiu, lá em abril de 2008, ter o aval das agências internacionais de rating do investment grade. Isso aí foi fundamental para a economia brasileira se credenciar para ter uma redução do custo do endividamento. Só para mostrar como que o CRB ele evoluiu lá. O CRB é o índice de commodity, né? Desde 1947, você vê que ali tem uma fase bem constante, 75 para cá, 2003 também bem constante, e 2002, 2003 ele dá um salto, muda de nível, né? É muito forte esse boom de commodities, né? É o efeito China, né? É basicamente isso. E no período recente ele está caindo, né? Como eu acho que foi falado no painel anterior, de fato a gente está tendo uma redução das commodities, né? no período recente. Só para mostrar também que nesse período 2003, 2007, a gente conseguiu absorver esse boom de commodities muito fortemente na conta de transações correntes, né? Se a gente pega de 47 a 2014, só em 12 anos a gente teve superávit em conta corrente. 5 desses 12 anos estão entre 2003 e 2007. Você vê como foi uma conjuntura internacional muito benéfica, muito boa, que a economia internacional viveu nesse período. Eu acho que isso daqui sintetiza, né? Essa fotografia sintetiza como foi um período bom para a economia internacional e como que o Brasil se beneficiou disso. Aqui é a taxa de emprego de novo, para mostrar que no período recente a gente está numa economia com pleno emprego. É basicamente isso. É claro que no período dos últimos 2 meses a taxa de emprego aumentou, né? Ela foi 5,3 em janeiro, 5,9 em fevereiro. E deve aumentar nesse ano, né? Mas ainda assim é uma taxa de emprego muito baixa, né? Se a gente considerar as taxas históricas que a gente teve ao longo do tempo. Então, eu quero mostrar com isso porque se o crescimento ele deriva de disponibilidade de mão de obra, taxa de investimento e produtividade, e se eu tenho uma restrição no mercado de trabalho, eu tenho que pensar nas outras duas coisas. E aumentar a taxa de investimento e aumentar a produtividade não é uma coisa tão simples. Tanto não é tão simples que a gente não fez nos últimos anos.
Esses tempos dourados que eu mostrei aqui, de 2003 a 2007, eles dificilmente vão voltar, tá? Se a gente olha nos últimos 100 anos, é um momento bastante singular, né? Então, dificilmente eles vão voltar. Por quê? A China, ela aprovou lá há alguns anos o plano quinquenal dela, uma economia basicamente centralizada, e nesse plano quinquenal estava lá que ela queria alterar o perfil do crescimento, né? Focar mais no consumo e menos no investimento. Isso tem uma consequência direta para as exportações brasileiras, por exemplo. A gente para de vender minério de ferro e começa a vender commodities agrícolas, né? Só que, claro, isso gera consequências na dinâmica da economia doméstica. Então, a gente vai ter que aprender com esse novo cenário internacional. A Europa, ela acabou de aprovar o QE dela, o Quantitative Easing dela. A gente tem muitas incógnitas para saber se a Europa vai voltar a crescer mais fortemente no período recente. Provavelmente não, tá? Porque tem desafios muito grandes para serem equacionados lá dentro. Então, é muito provável que a gente não tenha um crescimento muito forte nos próximos anos. Os Estados Unidos, eles estão crescendo. É um fato que a economia americana voltou a crescer, mas ela voltou a crescer dado todos esses incentivos que a gente incógnitas para os economistas. Uma é a taxa de salário. Os salários não estão crescendo muito, né? Mesmo com todos esses incentivos. E a inflação continua abaixo dos 2%. Então, a gente não sabe se esse crescimento dos Estados Unidos vai ser sustentável nos próximos anos. Ou seja, a gente tem um cenário internacional que é um cenário muito mais pessimista do que a gente teve no período de 2003 a 2007. Então, voltando, né? A gente teve lá o tripé, esse tripé condicionado com a disponibilidade de mão de obra e com o boom de commodities, ele gerou, de fato, um crescimento muito forte da economia brasileira, bem acima do potencial dela. Veio a crise, veio aquele vale, e no período posterior, mesmo com todos os incentivos de demanda que a gente fez, de política econômica anticíclica, a tendência do crescimento foi de queda, né? A gente caiu, culminando ano passado com um crescimento de 0,1. Né? Para esse ano, provavelmente a gente vai ter um crescimento negativo. Pode passar. E aí eu pergunto, né? Por que essa nova matriz não deu certo? Ou em termos mais criativos, né? Para ser um pouquinho mais criativo, por que a gente voltou da Lua cheio de problemas? Né? A gente tentou ir para a Lua, mas voltou cheio de problemas, né? Com inflação alta, com déficit em conta corrente, com crescimento baixo, enfim, com uma série de problemas macroeconômicos, provavelmente com um aumento de desemprego no curto prazo também. Bom, em termos teóricos, talvez isso faça mais sentido para os economistas, uma discussão mais de economista. Em termos teóricos, houve uma confusão entre variáveis endógenas e variáveis exógenas. O governo tentou controlar juros e câmbio e não conseguiu, porque não conseguiria mesmo, né? Mas isso é uma discussão mais teórica. Uma discussão mais prática, como eu mostrei lá no gráfico do desemprego, é que ele parece que ignorou as restrições no mercado de trabalho, né? Se você tem uma taxa de desemprego muito baixa, isso vai gerar um descolamento entre salário e produtividade e vai gerar aumento de custo e vai gerar inflação, né? Ponto. Ou seja, se você tem essa restrição na tua economia, para você crescer, para você gerar em crescimento, você tem que dar previsibilidade para os investidores, né? Você tem uma política econômica previsível. E, além disso, você também tem que fazer as tais reformas estruturais que os economistas vivem falando, que foi falado aqui também no painel anterior, que é o quê? É você reduzir a carga tributária, simplificar a carga tributária, tornar mais simples abrir e fechar a empresa, é você tornar mais simples a legislação trabalhista, que é um negócio muito complicado no Brasil, você construir um marco regulatório para infraestrutura, para você atrair investimento privado ou mesmo externo para infraestrutura, ou seja, uma série de procedimentos que não foram feitos nos últimos anos. E talvez isso fizesse mais sentido para uma economia que vive o pleno emprego, né? É basicamente isso que, na minha avaliação e na avaliação de muitos economistas, que essa nova matriz, esse conjunto de medidas anticíclicas não deu certo. E aí, os dilemas que estão postos para a equipe do Jacques Levy são basicamente dois conjuntos de coisas. Você tem um conjunto macro, que é reconstruir esse tripé macroeconômico, você voltar a ter superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante,
E você tem uma agenda de reformas, né, que é a agenda microeconômica, para você tentar resolver esses problemas. O desafio macro é fazer a inflação convergir para a meta, que hoje é uma coisa bem complexa, exige muita atuação do Banco Central, provavelmente vai exigir mais juros no curto prazo, você tem riscos associados a isso, realizar o ajuste fiscal, né, que também tem uma complexidade muito forte, você tem que combinar um ajuste fiscal no momento de baixo crescimento, né, isso é complicadíssimo, você pode aprofundar esse crescimento menor, né, com a redução de renda, né, das famílias, então é bastante complexo fazer um ajuste fiscal num cenário de baixo crescimento. Você também tem que acabar com a contabilidade criativa, né, todos esses procedimentos não ortodoxos que foram feitos nos últimos anos. Para quê? Para evitar a perda do grau de investimento. Porque se o governo hoje ele abdica de fazer esse ajuste fiscal, as agências de rating vão rebaixar o nosso crédito, né, a nossa nota de crédito. E isso teria consequências muito piores do que a gente está vivendo hoje. E, além disso, reduzir o déficit em conta corrente. Esse terceiro desafio aqui ele é até mais simples, que deixa a taxa de câmbio flutuar, desvalorizar, que isso aí em algum momento vai gerar um aumento de exportação e vai ter uma redução do déficit em conta corrente. Dos três desafios, esse é o mais fácil, né, no momento, não sei nos próximos meses. Mas assim, o que eu queria ressaltar aqui é que a parte macro é a parte fácil do problema, tá? Fazer convergir a inflação, tudo bem, vão ter desafios, mas basta o Banco Central ajustar a taxa de juros que ele consegue, num período razoável, fazer a inflação convergir para a meta. Você tem baixo crescimento, também ajuda, enfim, é mais fácil fazer isso. O ajuste fiscal, confio plenamente que o Joaquim Levy vai conseguir dar conta disso. A gente deve ter um decreto de contingenciamento nas próximas semanas, né, dizendo que a própria presidente ela já sinalizou que vai ser um contingenciamento bem forte, na casa de 80 bilhões, por aí é o que o mercado está esperando. Então, assim, e o déficit em conta corrente, o câmbio cuida do déficit. Ou seja, o dilema macro é razoavelmente, não é simples, mas é razoavelmente menos complicado do que isso aqui. Isso aqui eu acho que é o grande problema do Brasil nos últimos 12 anos. É o que a gente não fez, né? A gente cresceu basicamente por uma conjuntura favorável e com a ocupação de mão de obra, né? A absorção de mão de obra. Isso daqui é que vai gerar o aumento da taxa de investimento e vai gerar o aumento da produtividade. E é isso que não foi feito, né? Ou seja, aprovar as reformas estruturais, fortalecer as agências reguladoras, parar de ocupar com político, transformar aquilo ali em balcão de negócio, que não é a melhor maneira de aumentar investimento, aumentar a produtividade, não é desse jeito que se faz, né? Construir o tal marco regulatório para o investimento privado em infraestrutura, né? Parar de querer definir a TIR, né? A taxa interna de retorno, e deixar que o mercado defina, né? Que isso que atrai investidor, né? Isso que atrai maior oferta de serviços e de infraestrutura, né? A gente tem um problema da Petrobras, né? A Petrobras, alguns cálculos que a gente faz aí, ela representa 10% da taxa de investimento do país, ou seja, e toda a cadeia que está em volta dela, né? As empreiteiras, né? As empresas de offshore, enfim, vários setores que estão atrelados à Petrobras são importantes para a taxa de investimento. Então, se a Petrobras hoje ela está vivendo todos os problemas, isso tem um impacto direto na taxa de investimento da economia brasileira e no próprio crescimento da economia brasileira, né? Então, oxigenar a Petrobras, voltar, né, transformar ela numa empresa confiável, né, é uma coisa definitiva para a economia brasileira. Vamos ver como que isso vai se dar. E um outro aspecto, que esse aspecto eu tenho dado consultoria, tenho trabalhado com muita gente do setor de energia elétrica, eles estão preocupadíssimos, né? A gente não sabe, a gente começou o período seco agora, em abril, e vai até setembro, né? A gente não sabe se a gente vai ter um racionamento. A gente já está tendo um racionamento via preço, né? Se aumenta a tarifa, as pessoas tendem a reduzir consumo. É isso que mais ou menos os modelos falam. Tem gente que acha que não, né? Que as pessoas são mais insensíveis. Pode aumentar 100% que eu não vou reduzir meu consumo. Mas os modelos dizem que sim, de fato reduziu. No mês passado houve uma redução de consumo, tanto residencial quanto industrial.
por conta desse aumento de tarifa. Mas se a gente tiver um racionamento quantitativo, né, ter que racionar mesmo quantitativamente, tem um impacto tremendo também sobre a economia brasileira. Então a gente vai ter que fazer toda essa agenda de reformas para que o setor de energia elétrica consiga gerar previsibilidade, você tenha projetos, né, de geração para aumentar a oferta de energia nos próximos anos. Isso não é trivial, tá? Os agentes do setor, eles não têm certeza de que o governo tem essa agenda para os próximos anos. E isso é definitivo para aumentar a taxa de investimento e fazer o Brasil crescer nos próximos anos. Ou seja, tem uma agenda micro, que é uma agenda que é muito mais importante do que o ajuste fiscal. E até agora ele não foi colocado da maneira correta, né? Parece que não está na agenda ainda. Eu espero que seja colocado nos próximos meses. Porque é isso aqui que vai definir se o Brasil vai crescer ou não, tá? Se o Brasil consegue fazer o ajuste, não tem o rebaixamento, faz convergir a inflação, a gente consegue corrigir a parte macro, tudo bem, a gente volta a crescer a 2% a partir do ano que vem. Mas crescer a 2% é muito pouco para uma economia que depende tanto de crescimento como o Brasil, né? A gente tem uma renda per capita média ainda, em termos de 14 mil dólares, deve ter reduzido agora com a desvalorização cambial, mas enfim, é uma renda média. Então, se a gente quer crescer em 3%, 4% ao ano, a gente tem que fazer essa agenda. E isso daqui parece que não está colocado no momento. Aí vem a pergunta, será que a política vai deixar? Né? A gente tem uma crise política instalada no país. Né? Eu não sou especialista, não sou cientista político, então eu queria debater com vocês para a gente tentar entender se a política vai deixar a gente fazer esses dois conjuntos de ajuste, o ajuste macro e o ajuste micro. Tentei aqui fomentar essa discussão, né, o panorama da minha leitura, como eu vi os últimos anos, e prever os próximos anos está baseado em como que a gente vai enfrentar esses dois desafios, o desafio macro e o desafio micro. Eu sou otimista em relação ao desafio macro, eu acho que a gente vai conseguir enfrentar. Quanto ao desafio micro, eu sou um pouco mais pessimista. Mas é basicamente isso que eu quero discutir com vocês. Obrigado. Para compor a mesa para o debate do segundo painel, convidamos o senhor Vitor Lopes Duarte, presidente da Banesp, distribuidora de títulos e valores mobiliários. Bom dia, eu estou aqui no papel de porta-voz de vocês. Eu vou fazer as perguntas de vocês para o meu xará Vitor aqui. Enquanto as perguntas chegam, eu preparei algumas aqui. O tema da palestra é haverá luz, né? Há luz no fim do ajuste, ela não foi respondida. Mas tentando trazer uma noção temporal aqui, 2015 está comprometido, a inflação de 2016 de repente já encomendada, mas quando você acha que a gente vai chegar próximo dessa luz aí, 2017, enfim, dá uma noção de tempo para a gente. Essa é a parte difícil do problema, dá uma noção de tempo. Tudo vai depender basicamente de como a gente vai enfrentar esses dois desafios, né? Eu acho que assim, a parte macro da coisa a gente consegue resolver até o ano que vem, né? Que é fazer os ajustes fiscal para fiscal, convergir a inflação e resolver o problema do déficit de conta corrente. Eu acho que até o ano que vem a gente consegue equacionar essa parte mais macro. Equacionando isso, a gente volta a crescer entre 2,5%, 2%, 2,5% ao ano, né? Já em 16%. Com uma inflação relativamente controlada. Se não na meta, em 4,5%, provavelmente entre 5% e 5,5% no ano que vem. Ou seja, 2016 será muito melhor do que será 2015, do que foi 2014. Mas isso, claro, depende basicamente do problema elétrico, né? Se a gente tiver um racionamento esse ano, esse cenário muda completamente, né? Então, está muito dependente do que vai acontecer em termos do setor elétrico. Agora, para voltar a crescer a 4%, que eu acho que é
é o que todo mundo quer, né? Eu acho que todo mundo deseja, aí sim, aí vai depender do que vai acontecer com as reformas. Você me pergunta, por que você está pessimista? Porque para aprovar aquele conjunto de reformas ali, o governo depende basicamente do Congresso, né? E o governo hoje não tem um Congresso, né? Quem tem um Congresso é o PMDB. Eu não sei se o PMDB está disposto a negociar com o Executivo, né? Então, é uma incógnita hoje se a gente vai ter uma maioria lá política para aprovar esse conjunto de reformas e voltar a crescer a 4%. Agora, do que depender da macroeconomia, é muito provável que a gente volte a crescer a 2% no ano que vem, com uma inflação relativamente melhor do que a gente teve nesses últimos anos. A segunda pergunta é o seguinte: a gente demorou da moratória de 80, né? O Plano Real começou em 94, a gente demorou mais de 15 anos aí para conseguir um grau de investimento. Foram muitos anos, enfim, em cima de um tripé, e a gente conseguiu, com uma bela ajuda de 2003 a 2007, aí que a China comprou tudo nosso. Que bom. Essa sorte, a gente contou com essa sorte, provavelmente a gente não vai ver um período desse na frente tão próximo. E aí a gente chega no ano de 2015 com uma inflação que deve superar os 8%. Como é que o que você vê de consequência desse estouro da meta de inflação, que foi uma coisa que a gente nunca foi tão rígido a meta, não foi 4,5, era 5,5, era 6,5, mas estava dentro do estabelecido pelo Comitê Monetário Nacional. O Banco Central vinha executando dentro da meta, né? Esse estouro da meta, o que você vê a médio prazo como consequência para as expectativas de longo prazo, que são tão importantes? Só um parênteses aqui. Foi curioso, não sei se todos acompanharam o pedágio da Ponte Rio-Niterói, custava R$ 5,20, custa ainda hoje, R$ 5,20. Foi uma concessão feita em 1995, de 20 anos, então, em longo prazo, 2015 não vai chegar nunca, chegou, né? E, enfim, o leilão, eu acho muita coragem de alguém ter entrado em 95 para um contrato de 20 anos. Hoje a gente já fala em contratos de 30 anos com uma tranquilidade maior. E, para quem não acompanhou, o pedágio vai ser R$ 3,28 a partir do maio, junho, quando assinar o próximo contrato. Isso quer dizer, previsibilidade a longo prazo melhor hoje do que 95, né? Então, voltando à minha pergunta, estouro da meta de inflação, 8%, quais as consequências para as expectativas dos agentes econômicos para frente? Bom, em primeiro lugar, assim, ninguém levava fé na inflação oficial, tá? Todo mundo que estuda macroeconomia sabe que aquela inflação no limite, né? Em 2011 chegou a 6,5%, inflação oficial, né? Cravou 6,5%. Mas como eu mostrei aqui, isso aí foi feito com o controle de preço administrado, né? Controle principalmente do grupo energia, do grupo combustíveis e transporte, né? O Nelson Barbosa, no ano passado, ele fez vários seminários lá no Rio, que ele apontava justamente isso. Como que esse controle de preços influenciou a queda do primário, né? Porque o governo teve que subsidiar essas tarifas congeladas para gerar esse subsídio, né? Ou seja, você estava com uma inflação muito mais alta do que os 6,5%, né? A inflação de preços livres, ela sempre estava rodando ali 7,3%, alguma coisa desse tipo. Então, o fato da gente ter uma inflação hoje de 8,2%, ela é uma inflação ruim, né, claro, mas ela é um reconhecimento desses erros. Se o Banco Central ele fizer o trabalho dele direitinho, isso pode até aumentar a credibilidade dele. Ou seja, para os próximos anos eu vou ter uma inflação menor, por quê? Porque os esqueletos, né, dos últimos anos eles foram reconhecidos, né? A gente tirou os esqueletos do armário, colocou para a sociedade e não tem a tal inflação represada que a gente tinha nos últimos anos. Então, se o Banco Central fizer o trabalho dele correto, que a gente espera que vai acontecer nos próximos meses e até o ano que vem, para fazer convergir, a gente vai ter uma qualidade de inflação
muito melhor. É claro que você tem riscos, né? Um dos riscos é, como você ponderou, as expectativas. Os agentes têm que acreditar no Banco Central, isso não é trivial, né? Nos últimos anos, os agentes não têm acreditado no Banco Central e, no momento, também não acreditam, né? O último relatório de inflação estava projetando uma inflação para o ano que vem do Banco Central de 4,9%. Os agentes acham que vai ser 5,6%, né? Ou seja, não está bem ancorado. Os agentes confiam desconfiando, como sempre, né? Então, vai depender muito do que o Banco Central vai fazer nos próximos anos. E, infelizmente, né, para retomar essa credibilidade, não tem outra maneira a não ser aumentar juros. O Banco Central vai ter que continuar aumentando os juros. Até quando? Os modelos que a gente está rodando falam em 14%, se o Banco Central for mais conservador. Ou seja, ainda tem um longo trabalho aí, está em 12,75 agora, né? Então, tem um longo trabalho. E isso vai sinalizar se o Banco Central quer ou não fazer a inflação convergir. Se ele parar antes desse 14%, é para desconfiar. Ou seja, a gente vai ter uma inflação maior no que vem, porque as expectativas não vão ficar ancoradas, né? É basicamente isso que a gente tem que ver nos próximos anos. Só resumindo, uma inflação de 8% esse ano não é tão ruim, se o Banco Central se comprometer nos próximos anos a fazer a convergência, né? Porque esse 8% hoje é mais um reconhecimento dessa inflação represada que a gente teve nos últimos anos. É basicamente isso. Para os próximos anos vai depender do trabalho do Banco Central, se a gente vai ter uma inflação menor ou não. Vamos ver. Considerando que o palestrante tem compromisso agora, né, a gente vai encerrar o debate e aqueles que tiverem perguntas, né, a organização sugeriu que fizessem as perguntas por escrito e oportunamente a gente vai encaminhar as respostas por e-mail. Sendo assim, agradecemos a presença do economista Vitor Ville, pela excelente apresentação sobre a economia brasileira, e também ao debatedor Vitor, né? Também dois Vitor. Então, agradecemos aos dois, né, pela essa oportunidade que nos deram, e solicito uma salva de palmas para... Para finalizarmos, o Conselho Regional de Economia do Estado do Espírito Santo e a Secretaria de Estado da Fazenda agradece a participação de todos nesse seminário de Economia e Debate. Lembramos que esse evento contou com o apoio institucional da Secretaria de Estado da Fazenda, da Associação de Consultores do Tesouro Estadual do Espírito Santo, o ACES, da Associação de Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Espírito Santo, a FIX, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, FEComércio, Instituto Milênio, Instituto Líderes do Amanhã, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças IBEV e a Organização Não Governamental Movimento Espírito Santo em Ação. Tenham todos uma boa tarde e uma excelente semana.